Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Um momento extraordinário, né? Nesse momento a gente vai tentar continuar a condução das aulas à distância, né? De forma que não cause prejuízos a mais para vocês, né? Essa paralisação ela foi determinada, né? Pelo próprio governo, né? Pelo próprio poder público que, enfim, né, ocorre numa situação bem extraordinária que a gente tem que não só cumprir, como também, de certa forma, se resguardar nesse momento, né, pela importância, pela crise, né, pelo tamanho da crise. Mas, enfim, do ponto de vista acadêmico, a gente vai tentar evitar os prejuízos com a adoção da plataforma EAD, onde através da plataforma EAD a gente vai ver os nossos conteúdos, trabalhar os nossos conteúdos, seja através de videoaulas como essa, seja através de alguns materiais para leitura, atividades para fazer. Depende muito também de você, para que você faça com aquilo que é proposto, assista aos vídeos, enfim, participe, né? Inclusive tirando suas dúvidas no fórum da plataforma digital, para que a gente consiga avançar nessa etapa, ok? O que a gente vai ver nessa videoaula? Em algumas videoaulas em sequência, a gente vai trabalhar o tema intervenções de terceiro. Esse é o nosso tema atual. E aqui, prosseguindo, mudando o slide. A gente começa com a pergunta: e o que é a intervenção de terceiro? Do que se trata quando a gente fala intervenções de terceiro? O processo, como vocês sabem, é, via de regra, constituído, né, pela presença de três atores. O juiz, no ápice, do lado o autor, do outro lado o réu. Então, o juiz em cima e aos lados, né, nos outros dois pontos do triângulo, o autor e o réu. Essa é a configuração básica de um processo. Uma pessoa, em virtude de um litígio, em virtude de um direito seu que foi violado, ingressa com a ação diante do judiciário para que outra pessoa se responsabilize, para que outra pessoa seja responsabilizada e venha a ressarcir, que venha a cumprir aquele direito que foi violado da parte autora. Essa é a configuração básica de um processo. Porém, de acordo com a natureza daquilo que é discutido, de acordo com alguns fenômenos que possam acontecer em relação àquilo que é discutido, um terceiro, que seria inicialmente alheio àquele litígio, que não faz parte daquele litígio, ele pode ou pedir para ingressar, para trazer a discussão, para participar daquela discussão, ou ele pode ser convidado a participar daquele processo. E isso vem a ser intervenção de terceiro. Quando um terceiro que não fazia parte inicialmente da relação processual, ele ou é convidado ou ele pede para ingressar no processo e participar daquela discussão. Quais os efeitos da intervenção do terceiro para o processo? Bem, subjetivamente, sempre acontece, a intervenção de terceiro, ela traz o terceiro para participar também como parte do processo. Então, o terceiro ele ingressa e vai participar do processo como se fosse autor ou como se fosse réu. Esse primeiro efeito que sempre acontece. Um segundo efeito que nem sempre acontece, vai depender da modalidade de intervenção de terceiro, que seria o objetivo. Em que sentido? Há ou não há, né, quando se configurou o efeito objetivo, há uma alteração, ou melhor, uma ampliação daquilo que é discutido na demanda. Imagine, por exemplo, na situação de enunciação da lide, que já a gente vai estudar também, mas antecipando, que o terceiro ele ingressa no processo e lá quando ele ingressa ele traz uma nova discussão, que é se ele é responsável ou não por ressarcir os prejuízos daquela parte que o denunciou. Então, essa é uma discussão a mais do que já tinha no processo. Quando ocorre essa ampliação da causa de pedir, uma ampliação do que se vai discutir do processo, a gente diz que essa intervenção ela também tem um efeito objetivo. Quais são as modalidades previstas pela lei? Claro que a gente está tratando das modalidades previstas pela lei para o processo de conhecimento. Não estamos falando aqui do processo de execução, porque o processo de execução tem suas próprias formas de intervenção terceira que vocês vão estudar lá em processo civil 3. Quais são as modalidades aqui no processo de conhecimento previstas em lei?
São elas que estão aí listadas: a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Há autores que ainda falam do recurso de terceiro interessado, que não está previsto nessa sequência das intervenções de terceiros no Código, porém, é uma possibilidade que vem prevista lá no setor do Código que fala de recursos e não deixa de ser uma espécie de assistência. O recurso de terceiro interessado é uma modalidade de assistência, conforme veremos a seguir, só que realizada agora só na fase recursal, no segundo grau de jurisdição. E ainda a gente fala, nessa parte mais introdutória, de uma pequena classificação, levando em conta a iniciativa. Ou seja, quem pediu para entrar, ou se o terceiro pediu para entrar, ou se o terceiro foi convidado a entrar. Quando o terceiro tem a iniciativa e pede para ingressar no processo alheio, a gente chama essa intervenção de terceiro espontânea ou voluntária, como é o caso da assistência e do amicus curiae. São intervenções de terceiro em que o terceiro toma conhecimento informal da existência do processo, porque ele não faz parte, não tem como ter o conhecimento formal, e mesmo assim ele pede para ingressar no processo. A segunda modalidade, a segunda classificação que a gente faz é a classificação da intervenção provocada ou forçada. É quando o terceiro ele não fazia parte da demanda, mas ele é convidado a fazer por uma das partes do processo. Uma das partes do processo convida que aquele terceiro participe para contribuir com aquela discussão. Todas as outras formas, inclusive o amicus curiae, são modalidades de intervenções forçadas, ou seja, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e também o amicus curiae são formas de intervenções provocadas ou forçadas. O curioso, conforme a gente vai ver quando estiver falando sobre o Instituto de forma mais detalhada, é que o amicus curiae tanto pode ter uma participação espontânea, voluntária, ele solicitando para ingressar, como pode ser convidado a participar, ou seja, o amicus curiae ao mesmo tempo a intervenção espontânea e pode ser também ao mesmo tempo a intervenção provocada ou forçada. Prosseguindo, vamos falar sobre o cabimento das intervenções de terceiro. As intervenções de terceiro são cabíveis no processo de conhecimento, conforme a gente já falou. Essas modalidades elas são passíveis de serem utilizadas no processo de conhecimento. Já no processo de execução, só apenas algumas delas é que tem como ser aplicadas no processo de execução, como a assistência, como o amicus curiae e a desconsideração da personalidade jurídica. Não tem como haver o chamamento ao processo ou a denunciação da lide, porque no processo de execução não há uma discussão de mérito propriamente dito. Isso impediria a participação da assistência das intervenções de terceiro nessas outras modalidades. Em relação ao juizado especial, uma questão também chama a atenção, porque o artigo 10 da Lei 9.099/95, que se aplica subsidiariamente à Lei dos Juizados Federais e à Lei do Juizado da Fazenda Pública, determina que não se aplica, não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Não se admite nenhuma forma de intervenção de terceiro. E coloca nem assistência, mas assistência é uma intervenção de terceiro, enfim. Acabou sendo repetitivo aí. Não cabe intervenções de terceiros no juizado. Tudo bem. Quando essa lei ela foi editada, o Código de Processo Civil era outro. As modalidades de intervenções de terceiro, inclusive, eram outras também. Existia a assistência, existia a denunciação da lide, o chamamento ao processo, mas a desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae não eram previstas no ordenamento como intervenções de terceiros. E aí é que tem, de certa forma, uma espécie de ruído em relação ao juizado. Porque o juizado, ele veda, a lei de juizado veda qualquer intervenção de terceiro. Mas aí uma situação ela fica um pouco complicada, que é especificamente a desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? A desconsideração da personalidade jurídica, ela entrou no nosso ordenamento jurídico sendo prevista expressamente com o Código Civil de 2002 e antes mesmo do Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor de 1992.
Qual a grande questão aí da discussão? A discussão da questão é que essa previsão da desconsideração da personalidade jurídica, ela veio, né, e não era regulamentada, não tinha um procedimento específico pela lei processual, porque o CPC de 73 ainda não previa essa questão, não conhecia esse instituto, não vinha com regulamentação. E os juízes do juizado especial aplicam, né, em diversas situações o CDC. É muito aplicado o Código de Defesa do Consumidor em relações que são submetidas ao juizado especial. E aí, né, meio que na prática, os juízes foram criando o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica e foram aplicando, inclusive, nos juizados especiais. Não era previsto como intervenção do terceiro. Agora é. E agora qual a solução? Claro que, atento a isso, o CPC, no artigo 1062, ele percebeu que isso geraria uma incoerência, né, legal e fez esse ajuste, diríamos assim. Então disse, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Então assim, todas as intervenções de terceiros não cabem no juizado, com exceção do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Então com isso, né, acabou resguardando aquelas situações protegidas pelo direito do consumidor, que são muitas vezes discutidas em sede de juizado especial. Então, essa é a lógica aí em relação ao juizado especial. Prosseguindo, a gente inicia agora o estudo da assistência. Intervenção de terceiro na modalidade de assistência. O que é assistência? Quando acontece a assistência? Assistência é uma modalidade de intervenção de terceiro em que o terceiro, sabendo informalmente da existência de um processo esse entre duas pessoas, entre estranhos, processo esse que pode trazer alguma consequência para o terceiro. Em virtude disso, o terceiro pode pedir para ingressar no processo para auxiliar uma das partes no processo. Então, para existir a assistência, deve haver interesse jurídico daquela parte, daquele terceiro. E o que seria esse interesse jurídico? O interesse jurídico aqui, ele é traduzido em dois elementos, em dois pressupostos, que vocês estão vendo no slide. Primeiro, vínculo jurídico. Deve haver um vínculo jurídico entre o terceiro e uma das partes do processo, né? E segundo, a possibilidade desse terceiro vir a sofrer consequências jurídicas pela sentença que sair naquele processo. A gente tem que ter atenção, primeiro, quando a gente fala de vínculo jurídico. O que seria esse vínculo jurídico? Jânio, um vínculo existente entre pai e filho, um vínculo familiar, por exemplo, seria suficiente para eu falar do pai ser assistente de um filho que está, por exemplo, sendo processado por um credor? Não, não é isso. O vínculo jurídico que fala aqui é em relação ao litígio, em relação à atividade que está sendo discutida no litígio, ao negócio que está sendo discutido no litígio. Se, em relação àquilo que está sendo discutido no litígio, também existe um vínculo jurídico de uma das partes com o terceiro está autorizado a ingressar nesse processo. Segundo, juridicamente, aquela sentença que sai do processo entre o autor e réu tem que causar consequências jurídicas para o terceiro. O terceiro ele tem que sofrer consequências jurídicas, que direitos dele possa vir a ser sofrer consequências, violados, enfim. São esses os pressupostos para a gente compreender a assistência. Para a gente entender melhor, a gente vai falar sobre as modalidades da assistência e daí a gente vai tentar exemplificar para ficar talvez um pouco mais fácil de compreender. Existem duas modalidades de assistência, a assistência simples ou adesiva e a assistência litisconsorcial, e tem alguns que chamam também de qualificada. Assistência simples ou adesiva é o que diz o artigo 119, caput do CPC, dizendo: pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. É o clássico exemplo da sublocação. Imagina um contrato de locação. O que é o contrato de locação?
O locador, possuidor do bem, cede a posse do bem, o uso do bem para o locatário, o inquilino. Esse locatário inquilino, em troca, paga, né, todo mês, paga uma quantia, a que se chama de aluguel, preço do aluguel. Enfim, a lei permite, por exemplo, na locação imobiliária, bem regulamentado isso, que seja realizada, desde que, seguindo algumas regras, seja realizada a sublocação. O que é a sublocação? O imóvel, o bem, né, que está na posse do locatário, do inquilino, o locatário e o inquilino cede a sua posição e passa, né, aquela posição de uso do bem para o sublocatário. Então, essa é a operação. Imagine, então, que o locador entra com uma ação de despejo contra o locatário. Ele entra com a ação de despejo alegando que houve uma violação contratual, ou então que houve uma violação contratual, por exemplo, com a suspensão irregular do pagamento. O locatário não está mais realizando o pagamento. Só que quem está no uso agora do imóvel não é o locatário, e sim o sublocatário. Se nessa ação que o locador, o dono do imóvel, promove contra o locatário, ele tiver sucesso, o que é que vai acontecer? O juiz vai ordenar o despejo. E o despejo é retire-se quem estiver lá. E quem está lá no momento é o sublocatário e não o locatário. Então, de repente, pelo processo alheio entre o locador e o locatário, o sublocatário, aquele que entrou, né, no imóvel posteriormente, ele acaba sofrendo prejuízos, né, ao seu direito de moradia. E aí é onde entra a questão do interesse. Existe um vínculo jurídico negocial entre o locatário e o sublocatário. Existe também a possibilidade daquela sentença prejudicar esse sublocatário. O sublocatário, sabendo do processo entre o locador e o locatário, esse sublocatário pode pedir para ingressar no processo como assistente. O que é que ele vai fazer ali? Ele vai auxiliar a parte com quem ele tem a relação jurídica diretamente, ele vai auxiliar na vitória daquela parte, porque ele tem interesse naquilo. Então, esse sublocatário, ele vai tentar ajudar a convencer o juiz que o locador não tem razão e que o assistido, que é aquele com quem ele tem a relação jurídica, o locatário, tem sim razão e deve permanecer no exercício do seu direito. Então, essa é a ideia de uma assistência simples ou adesiva. A assistência litisconssorcial, ela tem uma pequena diferença na sua configuração e que nas consequências existirão diversas consequências, é claro, na sua configuração. Na assistência litisconssorcial, vamos ler o que diz a lei. A lei diz o seguinte: considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influi na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Vamos dar exemplo aqui de uma situação de fiança, um fiador. Imagine um credor entrando com uma ação diretamente contra o fiador, cobrando do fiador solidário o pagamento de um débito. Se o fiador for derrotado, o que é que vai acontecer com o devedor inicial? O devedor será responsabilizado a ressarcir o fiador. Então percebam, o devedor que não faz parte desse processo, ele não faz parte do processo, porque o processo foi do credor contra o fiador. O devedor que não faz parte do processo, ele pode ser prejudicado juridicamente em virtude de processo alheio. O que é que ele pode fazer? Pode pedir para ingressar como assistente. Ele tem relação jurídica diretamente contra a parte adversária do assistido. Ele vai entrar para auxiliar o assistido. O assistido, nesse caso, será o fiador. Mas ele tem também uma relação jurídica diretamente com o adversário do assistido, contra o credor. É ele quem deve ao credor, né? Então, nesse caso, em virtude dessa relação que ele tem com a parte contrária também do processo, a parte contrária de quem ele vai entrar para ajudar. Então, ele entra para ajudar o fiador no processo, porém, ele está defendendo direito próprio que ele tem contra o autor dessa ação. Aí a gente fala em assistência litisconsorcial, em que o assistente ele entra na condição de réu mesmo, assemelhado a réu, ele está lá para defender os interesses
próprios. Essa é a ideia da assistência litisconsocial. Isso causa, sim, consequências que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Vamos falar agora da oportunidade, do momento, né, em que é requerida e em que é admitida essa assistência. O artigo 119, parágrafo único diz: a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Significa dizer que a assistência ela pode ser requerida a qualquer momento do processo. Imagine que lá no início do processo, antes mesmo da citação do réu, o terceiro já ficou sabendo e pede para ingressar. Pode. Vamos imaginar que ele só descobriu próximo à audiência, ele quer ingressar para participar da audiência. Pode requerer assistência. Imagine que já saiu a sentença e ele quer agora recorrer. Pode participar como assistente. Imagine que o processo já está no segundo grau de jurisdição. O recurso já foi manejado e ele quer ingressar. Ele pode, né? Em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, se está na primeira fase, se já está em fase recursal, ele pode ingressar. A única condição é que o assistente, quando ele ingressa e pega o processo de onde está. Ele não vai ter direito a repetir etapas. Deixa eu fazer então minha contestação, que já passou o prazo, eu fazer isso, fazer... Não pode. Ele entra no processo, pega o processo exatamente na fase que está para a parte que ele assiste. Se ele está assistindo o réu, ele pega exatamente naquela fase onde o processo está para o réu. Essa é a lógica. Como é o procedimento para requerer assistência dentro do processo? Está aí um resumozinho também de como isso acontece. Como é o procedimento? O assistente, lembrem-se, isso é uma intervenção do terceiro que parte da iniciativa do terceiro, né? É uma intervenção que a gente chama de espontânea. É o terceiro que sabe informalmente do processo e pede para ingressar. Se ele pede, ele tem que fazer uma petição, uma simples petição, requerendo, explicando, né, o interesse jurídico dele, o vínculo jurídico e a possibilidade dele ser afetado por aquela sentença do processo alheio. Ele faz uma petição, claro, representado por advogado, e solicita o ingresso naquele processo. Essa petição ela é oferecida dentro do próprio processo em que ele quer requerer a assistência, que ele está requerendo a assistência. Feito isso, feita essa solicitação, o juiz manda escutar o autor e o réu sobre aquela pretensão do terceiro, dando 15 dias para que eles se manifestem se aceitam ou não. Após isso, né, sem impugnação, o juiz ele decide pela procedência, ingressa-se ali o assistente no processo e passa a ser parte do processo, ser intimado de todos os atos, enfim. Ele fica como se parte fosse a parte que ele requer assistência. Se as partes, porém, impugnarem, se as partes não concordarem, isso, claro, de modo jurídico, né? Trazendo motivos jurídicos relevantes, pugnando pelo não cabimento da assistência, o juiz ele vai passar a decidir. Se houver a necessidade de produção de provas, pode também ser realizada a produção de provas sem problemas algum. Olha o que é que diz o artigo 120, que fala desse procedimento. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Então, em resumo, isso que a gente já acabou comentando aqui. Terceiro foi aceito, ingressa no processo como assistente. Quais os seus poderes? O que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer no processo? O artigo 121 estabelece: o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. O assistente, em qualquer das modalidades, ele entra no processo e é tratado como parte, tem os mesmos poderes que as partes, os mesmos ônus que as partes. Essa é a lógica geral. Mas tem algumas peculiaridadezinhas que a gente precisa falar, como, por exemplo, as custas, o pagamento das custas caso a parte assistida saia derrotada. Olha o que é que diz o artigo 94 do CPC. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Ou seja,
Quanto mais no início do processo ingressar o assistente, ele tem que dividir de forma mais proporcional as custas do processo em caso de derrota. Então, se ele entra mais próximo ao final do processo, o juiz ele tem que determinar uma menor porcentagem a ser paga pelo assistido. Conforme vocês lembram, quem é derrotado no processo, o autor, para ingressar na ação, ele tem que pagar as custas processuais, as taxas que a justiça exige para o início do processo. Porém, no final do processo, caso o réu seja derrotado, ele ressarce o autor daquele valor. E é isso aí que o artigo 94 vem dizendo, que o ressarcimento desse valor pelas custas será devido de forma proporcional ao assistente e assistido. Outra situação curiosa é aquela narrada pelo artigo 121 em seu parágrafo único, que vai falar da revelia, né, do assistido. Parágrafo único 121. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Como assim, Jane? Imagine que o assistente, o terceiro, tomou conhecimento do processo ainda no início, na fase, por exemplo, de audiência, de mediação ou conciliação. Solicitou seu ingresso, o que foi deferido. E aí começa a correr o prazo para a resposta do réu. Prazo vai ser simultâneo tanto para o réu como para o assistente. Imagine que o réu não se defende, mas o assistente sim. Se o réu não se defender, o réu será considerado revel. Tudo bem? Mas o assistente que fez a defesa, ele acaba sendo considerado substituto processual do réu revel. Então, não vai haver a condenação em favor do autor ainda, porque o assistente fez a defesa. O assistente fez a defesa, ele acaba substituindo o réu e ele fica ali como uma parte do processo, prosseguindo durante o processo. Essa ideia aí prevista no artigo 121, parágrafo único. Só que o artigo 122 traz uma outra situação aí interessante também, que diz o seguinte: a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie do direito sob o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. O que é isso? Isso é uma regra que vale para assistência simples. Se o assistido, o réu do processo, ele reconhece o direito do autor, se ele vai para essa audiência de conciliação e quer fazer um acordo, enfim, se ele quer dispor do seu direito, reconhecer o direito do autor, o assistente, o terceiro, não pode obstar aquilo, não pode impedir aquilo. O terceiro que ingressou como assistente no processo, ele não tem o que fazer, ele tem simplesmente aceitar. Então, lembra aquele caso do sublocatário. O locador entrou com ação contra o locatário para despejar o locatário por descumprimento contratual. O sublocatário que estava na posse direta do bem e irá, né, nesse processo, ser prejudicado. Ele pede, sabendo da existência do processo, pede para ingressar. Tem audiência de conciliação e lá o locatário faz um acordo com o locador aceitando o despejo. Aceita o despejo. Isso acontecendo, aceitando o despejo, o sublocatário não tem o que fazer em relação a essa situação, a esse processo, ele não tem como se obstar. É isso que fala o 122 quando diz: a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre se fundação ou transija sobre direitos controvertidos. Mas isso não inclui a assistência litisconsorcial. Na assistência litisconsorcial, imagina aquela história lá do fiador do devedor. O autor, o credor, entra com ação contra o fiador. O devedor, propriamente dito, pede para ingressar no processo. E de repente o fiador quer fazer um acordo para pagar aquilo. Tudo bem, fiador, você fica à vontade. Mas o devedor, que é o terceiro, nesse caso o assistente, ingressou no processo, ele não fica preso àquele acordo, ele pode continuar no processo para discutir o direito, sim. E se porventura ele tiver razão, ele sai vitorioso nesse processo, se o juiz julgar improcedente a demanda do credor contra
esse devedor, que aqui nesse processo é um terceiro, assistente, o fiador não vai ter direito a nada. Então, na assistência litisconsorcial, o reconhecimento do direito pela parte inicial do processo, assistido, não causa impactos ao assistente, que é o terceiro que pediu para ingressar no processo. Então, isso é um ponto bem interessante também. Para a gente finalizar a assistência e dar uma pausa, a gente vai falar sobre os efeitos da coisa julgada na assistência, né, que é a regulamentação do artigo 123. O artigo 123 estabelece o seguinte: transitada em julgada a sentença, no processo em que interveio o assistente, este não poderá em processo posterior discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. O assistente, gente, quando é uma assistência litisconsorcial, ele discute direito próprio naquele processo. Aí ele se submete à coisa julgada, de acordo com a participação dele, sem restrições. Mas já na assistência simples, via de regra, ele também não pode depois questionar a justiça da decisão, desde que ele tenha participado do processo, a não ser que tenha acontecido uma dessas hipóteses do 123. Ele já chega no processo, por exemplo, numa fase muito adiantada, que ele não tem como produzir provas que vá alterar naquilo que o juiz vai decidir. Ou então ele entra até cedo, mas teve provas que, por dolo ou culpa do assistido, da parte do processo, esse assistente, ele não teve acesso e por isso ele foi prejudicado. Então é isso que estabelece o artigo 123, ok? A gente vai dar uma pausa agora, depois a gente retorna com denunciação, chamamento, o restante das intervenções de terceiro.